Utilizamos também no Excel os símbolos de comparação, que são chamados de teste lógico, que são eles igual ou diferente, maior, maior ou igual, menor e o menor ou igual. Ao utilizarmos o teste lógico, temos sempre o retorno de verdadeiro ou falso. Então, algumas funções do Excel, eles exigem que nós utilizamos o teste lógico. Por exemplo, a função C, que é utilizada para realizar testes condicionais às suas células. A função retorna verdadeiro ou falso, dependendo da condição a que foi submetida a célula ou operação. Então, nós temos ali em cima o teste, ou a sintaxe, que é C, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Então, dependendo da condição do teste lógico, ele vai dar sempre duas respostas para nós, ou verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, ele vai fazer uma determinada função. Se for falso, ele vai fazer outra. Então, um exemplo aqui embaixo, se o A1 for maior que o A2, nós vamos enviar essa mensagem. A1 é maior que A2. Se não, A2 é maior que A1. Então, utilizando na prática essa função e o teste lógico, nós temos aqui uma planilha onde nós temos o aluno e as notas deste aluno e as suas médias. E nós temos ali o campo situação. Nessa situação, nós iremos definir o seguinte: se o aluno lhe tirou nota maior ou igual a 5, ele está aprovado. Se ele tirou nota menor que 5, ele está reprovado. Então, nós utilizaremos a função C com o teste lógico. Então, para inserirmos a função C, vamos no botão inserir função C. Ok. Então, ao clicarmos na função C, ele vai pedir para nós, teste lógico. Então, o que seria o teste lógico? Se a média do aluno for maior ou igual a 5. Então, para inserirmos o teste lógico, clicamos em cima da média primeira. Olha lá. Se D4 for maior ou igual a 5, que nós definimos, ele vai dar sempre duas respostas para nós. Se for verdadeiro, o aluno está aprovado. Se for falso, o aluno está reprovado. E dou OK. Então, neste caso, o aluno foi aprovado. Mas se acaso nós alterarmos a nota do aluno, olha lá, 5 ele continua aprovado, 4,5 este aluno está reprovado. Então, vamos inserir o restante das funções. Então, fazer mais uma vez, função, inserir a função C e OK. Então, se a média, que no caso deste é o D5 agora, for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Senão, o aluno está reprovado. E dou OK. Olha lá. Fazer mais um, depois nós vamos copiar a função. Função C, OK. Se a média, no caso D6, for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Se for falso, o aluno está reprovado. E OK. Olha lá, nesse caso, o aluno está aprovado. E eu quero copiar essa fórmula. Levo o mouse até uma das células que tem a forma, apareceu o sinalzinho de mais, clico duas vezes. Pronto. Então, nós temos ali alguns alunos, algumas disciplinas do aluno João Maria de Jesus e as suas notas e a situação dele. Uma outra função que nós temos é a função que utiliza o teste lógico, é a função CONT-C. Então, nós vamos contar, por exemplo, quantas disciplinas foram aprovadas e quantas disciplinas o aluno teve reprovado. Então, vamos lá. Igual
função cont C, cont C, intervalo. O que seria intervalo? Aonde está, onde eu vou selecionar, onde ele vai procurar se o aluno está aprovado ou não. Então, lá, já selecionei da célula E4 até o E11, ponto e vírgula. Critério. Então, o que seria o critério? Eu quero saber quantos foram aprovados. Então, o critério é aprovado. Como é um texto, eu tenho que colocá-lo entre aspas dupla. Aprovado, fecho o parênteses e enter. Olha lá. Quantos alunos nós temos aprovados? 4 alunos. E agora eu gostaria de saber quantos alunos eu tive reprovado. Quantas disciplinas eu tive reprovado? Igual, cont C, seleciono a quantidade, a situação de todas as disciplinas do aluno, ponto e vírgula, e agora o outro critério é reprovado. E fecho o parênteses. Então, nós tivemos, ele teve o aluno João Maria de Jesus, 4 disciplinas aprovadas e 3 disciplinas reprovadas. Se eu alterar qualquer uma delas e automaticamente alterar a situação, lá embaixo também é alterada pelo número de disciplinas. Eu gostaria agora, além de a situação estar mostrando se o aluno está aprovado ou reprovado, eu gostaria de toda disciplina que for reprovada, eu quero que apareça em vermelho. E toda disciplina aprovado, eu quero que apareça em azul. Então, nós temos aqui, tá, uma outra ferramenta do Excel que é chamada de formatação condicional. Então, clicamos ali. Quando clicarmos na formatação condicional, ele vai aparecer para nós, algumas opções. Então, nós vamos lá na primeira. Realçar regras das células. Então, é maior do que, é menor, está entre, é igual. No nosso caso, nós estamos trabalhando com texto. Texto que contém. Então, clicamos ali. Então, o texto que contém aprovado. Tá? E aí eu tenho algumas opções, que ele já dá, algumas definições prontas. Preenchimento vermelho claro, texto vermelho escuro, tá? Algumas delas. No nosso caso, nós queremos apenas que apareça o aprovado com a letra azul. Então, formato personalizado, cor, então vamos colocar azul e dá o OK. E OK novamente. Olha lá, ele já apareceu para nós todas as disciplinas que foram aprovadas em azul. E qualquer alteração que nós tivermos, todas as disciplinas aprovadas aparecerão em azul. Agora eu quero em vermelho as reprovadas. Seleciono a situação de todas as disciplinas, formatação condicional, realçar regras, estamos trabalhando com texto, texto que contém, clico nele. Então agora, reprovado. Formato personalizado, que eu só quero mudar a cor do texto para vermelho. E dá o OK e OK. Então, nós temos aqui, olha lá, a situação, todas aprovadas em azul e as reprovadas em vermelho, utilizando a formatação condicional. Outra função que nós utilizamos, bastante utilizada, é a função soma-C. Então, imagina que eu gostaria de somar todas as células, todos esses valores que têm a situação como pago, como PG. Como que eu faria? Então, nós vamos utilizar a função soma-C, igual soma-C. Olha lá, clico nela 2 vezes. Intervalo, tá? Então, aonde ele vai procurar a situação que já foi pago. Então, ele vai procurar nessas células, da G2 até a G10, ponto e vírgula. Qual que é o critério para que ele some? Todas as disciplinas, todas as situações pagas, todas elas como PG.
Então, vou colocar entre aspas, porque é um texto, PG, ponto e vírgula. E ao achar o PG, aonde ele vai encontrar os valores para somar? Aqui na coluna valores, do F2 ao F10. E fecho o parênteses. Enter. Então, olha lá, ele está somando para nós todas as disciplinas, todos os clientes que pagaram como PG. E agora, qualquer alteração que eu fizer, ele vai somar o valor pago ou retirar o valor pago lá do total pago da situação PG. Essa é uma outra função bastante utilizada no Excel. Outras opções que nós temos no Excel é trabalhar com filtro. Então, nós temos aqui uma planilha com alguns clientes, com alguns vendedores, com valores, com regiões onde foram vendidas. E imagina que eu gostaria de selecionar, de visualizar somente o que foi vendido na região sul, somente o que foi vendido na região norte, tá? Ou somente do cliente 1, tá? O que o vendedor 1 vendeu. Então, nós temos uma opção que nós podemos utilizar, que é a função filtro. Então, nós temos aqui, ó, lá no menu dados, nós temos algumas opções e nós temos o filtro aqui. Para adicionar o filtro dentro de uma tabela, o primeiro passo é estar clicado em qualquer lugar desta tabela. E depois é só clicar em filtro. Ao clicar em filtro, ele vai aparecer para nós essas setinhas dos filtros. Então, eu gostaria de visualizar somente o que nós vendemos na região sul. Então, vou utilizar o filtro aqui na região. Clico na seta, ele vai mostrar para nós algumas opções aqui. E aqui, ó, selecionar tudo. Então, ele está mostrando tudo. Norte, sudeste e sul. No nosso caso, eu só quero o sul. Então, venho aqui em selecionar tudo. Tiro a opção, ele vai desmarcar todas. Clico em sul e dou OK. Olha lá, ele mostrou para nós tudo que foi vendido na região sul. Tá? Como que sabemos que nós estamos utilizando o filtro da região? Ele muda o sinalzinho da seta, colocando o sinalzinho do filtro também. Quero voltar ao normal. Clico, coloco lá, selecionar tudo, OK. Eu gostaria de visualizar somente do cliente 2. Clico lá no nome, clico em selecionar tudo, cliente 2 e OK. Só o que o cliente 2 comprou. Clico novamente, selecionar tudo, OK. Eu gostaria de visualizar tudo que foi vendido a mais que R$1.000. Então, todos os valores maiores que 1.000 eu quero que ele exiba para mim. Então, eu venho aqui, ó, valor da venda. Note que ele vai mostrar tudo para nós, todos as nossas células. Então, no nosso caso, eu não quero um valor específico, porque se eu clicar, por exemplo, no 777, ele só vai mostrar o valor da venda igual a 777. Então, eu tenho que vir aqui, ó, número de filtros, filtros de número. Então, é igual a, é diferente, é maior do que, é maior ou igual a. No nosso caso, eu quero este aqui. É maior ou igual a, olha lá, quanto? R$1.000. Foi o que nós definimos. OK. Então, ele vai mostrar para nós todos os valores de venda maiores que R$1.000. Vamos exibir novamente todos os filtros. Isso. Outra função que nós temos que pode ser bastante utilizada dentro do filtro, dentro de uma tabela, é a função subtotal. Então, imagina que você gostaria de verificar tudo que o vendedor 1 vendeu, tudo que o vendedor 2 vendeu, o valor total de suas vendas, tá? Ou tudo que foi vendido na região sul. Eu consigo verificar isso através do botão subtotal. Mas para isso, eu tenho que colocar em ordem crescente
os vendedores, no caso, se eu quiser trabalhar com vendedor, a região sul, se eu quiser trabalhar com as regiões. Então, como que eu faço para colocar em classificação, ordená-los? Eu seleciono, tá? Clico em classificar de A a Z ou de Z a A, no nosso caso, de A a Z. Clico nele, ele vai mandar uma mensagem falando que, além dessa coluna, nós temos ao lado dados referente ao vendedor 1, ao vendedor 2. E ele pergunta o que você deseja fazer, classificar a seleção ou continuar com a seleção atual. No nosso caso, nós vamos expandir a seleção, que ele vai selecionar, vai levar todos os dados junto com o vendedor 1, com o vendedor 2, classificar. Então, ó, já ordenamos por vendedor. E agora nós vamos vir aqui, ó, subtotal. Então ele vai mostrar para nós. A cada alteração em, então nós vamos estar trabalhando com representante. Então a cada alteração em representante, tá? Qual função que nós iremos utilizar? Tem lá soma, contagem. No nosso caso nós vamos querer somar. Somar o quê? Então o nome? Não. O produto? Não. Nós vamos somar o valor da venda. Já está marcado, é só dar o OK. Então ele vai mostrar para nós, olha lá, ó, tudo que o vendedor 1 vendeu, tudo que o vendedor 2 vendeu, total do vendedor 3 e o total geral. Esta é uma ferramenta bastante utilizada quando você tem muitos dados e quer achar um subtotal de um determinado setor ou de um determinado cliente. Então vamos tirar agora essa opção. Como que eu faço para limpar? Eu vou lá novamente em subtotal e clico em remover todos. Ele volta para a nossa tabela. Uma outra ferramenta bastante importante no nosso Excel é a criação de gráficos. Então eu tenho aqui o total das vendas do ano de janeiro a dezembro. E eu gostaria de criar um gráfico de pizza e saber, por exemplo, a porcentagem de qual mês foi mais vendido. Tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro passo, eu seleciono todas as células que eu quero inserir para o meu gráfico. Então, de meses até o valor de dezembro. Feito isso, eu vou lá no menu Inserir e eu tenho aqui algumas opções de gráfico. Colunas, linhas, pizza, barras, área, dispersão, outros gráficos. No nosso caso, nós queremos o gráfico de pizza. Então, clicamos em pizza. Nós temos pizza 2D e a pizza 3D. Então, nós queremos pizza 3D. Ao clicarmos nela, automaticamente ele já cria um gráfico para nós. E note que quando você está selecionado no gráfico, ele vai mostrar para nós as ferramentas do gráfico, com as guias Design, Layout e Formatar. Se eu clicar fora do gráfico, essas três guias desaparecem. Então, clicamos em cima dela novamente. Então, primeira guia, Design. Então, eu tenho aqui algumas opções e uma opção bastante interessante é esta aqui, ó, Layout de gráfico. Clico nela e ali eu vou colocar, movimentar a minha legenda, eu vou poder colocar uma porcentagem. Então, se eu clicar nesse primeiro tipo de gráfico, ó, Layout 1, clico em cima dele, ele já mostra para nós a porcentagem e os meses. Se eu clicar neste outro tipo aqui, ó, Layout 2, ele vai mostrar para nós um outro tipo de layout de gráfico. E aqui temos alguns outros. Por exemplo, eu quero este aqui, ó, onde a legenda vai ficar ao lado, somente a porcentagem. Posso utilizá-lo também. Feito isso, escolhido o layout do gráfico, eu posso escolher o estilo do gráfico. Então, tem alguns estilos aqui. Mas no nosso caso, nós não queremos alterá-lo. Nós vamos deixar desse jeito mesmo. Até nós chegarmos aqui, ó, mover gráfico. Note que quando você inseriu o seu gráfico, ele entra na planilha que você estava. Nesse exemplo, dados graph 1. E eu gostaria de criar uma planilha somente para o gráfico. Então, eu venho aqui, ó, mover gráfico. Então, eu tenho duas opções.
escolha o gráfico escolha o local onde o gráfico deve ser posicionado. Nova planilha, objeto em. Então, ele está como um objeto em dados gráfico 1. Eu não quero, eu quero como nova planilha e coloco um nome para ele, gráfico de pizza 3D e dou OK. Ele cria para nós, olha lá, ó, uma outra planilha, tá? Onde nós temos os dados aqui e o gráfico nesta outra. Eu gostaria, por exemplo, eu não estou conseguindo visualizar direito, eu quero aumentar o número da porcentagem aqui, ó. Então, note que quando nós clicarmos em cima de qualquer uma das porcentagens, é selecionado todas. Agora, eu quero alterar o tamanho. Então, eu clico aqui e coloco o tamanho 12, em negrito. Então, já mudou ali o estilo da letra do nosso gráfico. Outra ferramenta bastante interessante que a gente pode estar utilizando, por exemplo, eu quero dar um destaque no mês que nós tivemos mais venda. Neste caso aqui, ó, foi junho. Então, como que eu faço? Eu clico só nessa pizza, clico nela de novo, nesse pedaço de pizza. Note que eu cliquei, ó, uma vez selecionou tudo. Se eu clicar mais uma vez, só vai selecionar este pedaço. E eu vou arrastá-lo um pouquinho ao lado. Ó, dei um destaque para ele. E eu gostaria de alterar a cor para uma cor mais vibrante. Então, nós temos aqui, ó, design, layout, formatar. Aqui em formatar, nós temos preenchimento da forma. Clico aqui e escolho, por exemplo, um amarelo. Olha lá, dei um destaque para aquele pedaço de pizza que nós temos ali. Vamos criar um outro gráfico, dados graph 2. Ao clicarmos em dados gráfico 2, eu vou criar um tipo de gráfico para pesquisa eleitoral. Então, nós temos aqui 4 candidatos e foram feitas 5 pesquisas. Eu gostaria de criar um gráfico para essa pesquisa eleitoral. Então, eu vou criar primeiro um gráfico de barras ou de colunas. Então, como que eu faço? Seleciono os dados, clico em inserir. Então, nós temos aqui, ó, colunas. Então, vou escolher o gráfico coluna 3D. Olha lá, ele automaticamente criou um gráfico para nós. Eu gostaria de mover esse gráfico para uma nova planilha. Então, mover gráfico como uma nova planilha. Gráfico de, vamos colocar gráfico de coluna. Vamos salvá-lo com esse nome e dar o OK. Então, nós temos aqui o gráfico de coluna. Agora, eu gostaria de colocar um título, tá? Mudar o layout do gráfico. Então, venho aqui, ó, layout do gráfico, eu quero inserir um título. Então, vou escolher o primeiro. Título do gráfico. Então, vamos clicar, selecionar e mudar. Pesquisa eleitoral. Clico fora. Eu quero mudar esse azul, tá, do candidato 1. Clico em cima dele. Note que ele vai selecionar todas as barras azuis. Então, vou lá, formatar, preenchimento da forma. Eu posso escolher imagens, gradiente, né, para essas barras. Mas eu vou escolher cor normal. Vou colocar um amarelo, olha lá, no candidato 1. No candidato 2, vamos colocar um vermelho mais vibrante. No 3, um verde. E no 4, um azul. Então, nós temos aqui, tá, alterações feitas em um gráfico, na pesquisa 1, 2, 3 e 4. Mas eu gostaria de alterar esse meu gráfico, fazer um outro gráfico que seria o gráfico de linhas. Então, vamos lá novamente, em dados do gráfico 2, eu quero fazer um gráfico de linhas em relação à pesquisa eleitoral.
Seleciono novamente pesquisa eleitoral, clico em inserir linhas. Então eu tenho algumas opções de linhas aqui. Então no nosso caso eu quero esta aqui, ó, linhas com marcadores. Clico nela, ele já mostra para nós. Vamos mover o nosso gráfico para gráfico de linhas e alterar o nome dele. Então nós temos aqui, ó, um outro gráfico de linhas. Então quero inserir novamente o título. Clico ali, pesquisa eleitoral. Então nós temos aqui, ó, o candidato 1 começou com 2.000, deu uma subida, aí ele despencou e continuou caindo nas outras pesquisas. O candidato 3, olha lá, se manteve com 2.500 na primeira pesquisa, na segunda, depois ele deu uma subida para 3.000, na quarta pesquisa subiu novamente e na última pesquisa ele subiu para 3.600. Então nós temos aqui algumas opções. Eu quero inserir, por exemplo, tá? Eu quero alterar a legenda lá, colocar a tabela que eu criei. Eu consigo fazer isso. Tudo através do nosso layout do gráfico. Então ali algumas ferramentas do Excel bastante utilizadas.